Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Hoje nós vamos aprender uma palavrinha nova, que não é tão nova, né? A gente ouve isso direto. Mas vocês sabem o que significa? Essa palavrinha se chama preconceito. Ai, a gente ouve direto, né? Ai, fulano é muito preconceituoso. Olha, isso é preconceito. Mas o que é isso? É isso que a gente vai estudar hoje. Vamos lá? Nós temos algumas leis que são baseadas nisso, que a gente não pode sofrer preconceito, né, discriminação, baseado em nada. Agora, o preconceito mesmo, vamos ver o que é? De onde surgiu isso? Significado de preconceito. A palavra preconceito é etimologicamente, nossa, que palavra grande, né? Etimologia é o estudo do significado de uma palavra a partir das partes que a constituem, que a constrói. Então, quando a gente fala assim, vamos saber o significado etimologicamente, a gente está falando que vamos descobrir qual é o significado da palavra, desde a palavra, dos pedaços dela, de onde vieram esses pedaços, tá bom? Vamos então por cada parte dessa palavra. Ela é constituída por duas partes diferentes. A primeira parte é a partezinha pré. Vamos ter essa partezinha aqui. Pré, tá bom? Como diz aqui, pré, que se dá a ideia de algo anterior. Quando eu era pequena, a gente não estudava primeiro ano, a gente estudava prézinho. Não era maternal, era prézinho. Aí tinha pré-1, pré-2, pré-3. Aí, não, era maternal. Aí o que é o primeiro ano era chamado de prézinho. Aí do prézinho, aí tinha a primeira série, que hoje de vocês é segundo ano. Quando a lei da educação mudou, e aí o prézinho se tornou obrigatório, aí começou a contar desde ele, porque antes não era obrigatório. O pai que quisesse colocar o filho antes na escola, colocar no prézinho, colocava. O pai que não quisesse, não precisava, só precisava na primeira série, que hoje é o segundo ano de vocês. Quando a lei mudou, aí começou a contar primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí o primeiro ano de vocês era o prézinho que eu estudei. E aí nós tínhamos o jardim, né? Jardim 1, jardim 2, jardim 3. E aí o prézinho, aí primeira série, assim, e seguia. Então, pré é aquilo que é antes. Então, antes da primeira série, na minha época, né, que era assim, antes da primeira série, a gente dava o prézinho, que era o pré, aquilo que vem antes. Então, a palavra preconceito já começa com esse pré, que significa antes. Algo anterior, antecedente, que existe de forma primária, primeira, precedente, antes. E depois vem a palavrinha conceito. Então é o pré mais o conceito. Conceito. Conceito é aquilo que entende ou compreende em respeito de algo derivado de uma língua antiga chamada latim, conceptus. Nessa língua latim era conceptus, que se refere à construção ideal do ser ou de objetos que podemos compreender e analisar. Então, conceito é uma opinião sobre algo. Então, quando a gente junta os dois, que é o pré mais o conceito. Então, nós temos um conceito que é uma opinião, pré, que é antes. Então, nós temos uma opinião antes. Antes de quê? O preconceito é uma opinião antes. Antes de conhecer. Exatamente. Juízo de valor preconcebido sobre algo ou alguém. É um pré-julgamento. Então, sempre que nós temos um preconceito, é uma opinião que nós temos antes de conhecer. Como é que isso funciona? Opinião ou pensamento acerca de algo ou de alguém construída a partir de análise sem fundamento, conhecimento ou reflexão. É algo que algumas pessoas acham também. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe uma caixinha. Vocês estão vendo essa caixinha? Olha, toda cor de rosa, tem uma menininha na capa. Eu quero que vocês me respondam
o que tem nessa caixinha. Olhando pelo tamanho dela, olha o tamanho da minha mão aqui. Vocês acham que tem um sapato meu aqui dentro? Vocês acham que tem um sapato meu? Dá pra ter um sapato meu aqui dentro? Dessa caixinha, desse tamanho? Mas vocês sem abrir? Eu acho que não, né? Por quê? Porque o meu pé é grande, é maior do que isso. Meu pé é mais ou menos do tamanho daqui, ó, da minha mão, do meu palmo aqui. E a caixinha, tá vendo? É bem menor do que a palma da minha mão. Se ela é bem menor do que a palma da minha mão aqui, é um pouco difícil de ser um sapato meu, né? Isso baseado em quê? Baseado no que nós conhecemos, do que vocês conhecem de mim. Pelo que vocês me viram, vocês viram que o meu pé, não tem como meu pé ser desse tamanho. Então, vocês já acham que isso daqui não pode ter um sapato aqui dentro. O que pode ter aqui dentro? Pelo que vocês estão vendo da cor, o que vocês estão vendo do desenho, do tamanho. São várias opiniões. Só que todas essas opiniões são sem saber exatamente o que tem dentro. Isso é chamado de pré-conceito. É um conceito, uma opinião que nós temos antes de saber. Antes de saber o que tem dentro, nós já sabemos o quê? Não pode ser um sapato. Baseado em quê? Baseado no que vocês conhecem de mim, do tamanho do meu pé. Então não dá para caber um sapato meu aqui dentro. Mas vocês sabem exatamente o que tem aqui dentro? O que tem? Valendo uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Nós temos grampos! Grampos de cabelo. Nós temos vários grampos de cabelo aqui, ó. Vários grampos. Vocês imaginavam que tinha grampo de cabelo? Pois é, o preconceito é isso. É você ter uma opinião, uma ideia sobre algo antes de realmente saber o que é aquilo. O preconceito, então, a raiz da palavra não é algo ruim. Você, antes de conhecer alguém, você pode achar, será que ela é legal? Será que ela é chata? Agora, a nossa atitude diante dessa ideia é que pode ser algo errado. Digamos, você imagina que o que tem aqui dentro é bicho. Que eu guardo, eu faço coleção de insetos e aqui dentro tem baratas. Então, sem você abrir, sem você sair, sem você abrir pra ver, sem você me perguntar o que tem aqui dentro, você pega essa caixinha e joga fora. Ou bota lá no lixo pra queimar, sem você saber o que você tem dentro. Então, a sua atitude foi o quê? Foi uma atitude ruim. Agora, só você imaginar que tem dentro um bicho, ou você imaginar o que eu guardo aqui dentro, você pode me perguntar o que tem, não é? Agora, só imaginar é errado? Você imaginar, eu acho que a tia faz coleção de insetos. Eu acho que lá dentro tá a coleção de besouros dela. Deve ter um monte de besouro morto dentro dessa caixinha. Você imaginar isso é errado? Não é errado. Mas é preconceito? É preconceito. Então, todo conceito, toda ideia que a gente tem antes de saber, o nome dessa ideia é chamada de preconceito. Então, preconceito, ele pode não ser algo ruim. Agora, o que você faz, a sua ação diante desse preconceito, é que pode ser uma ação ruim. Então, você imaginar que eu tenho bichos aqui dentro, você pode imaginar. Agora você pode pegar a minha caixinha e jogar fora porque você imaginou que aqui tinha bichos? Você não pode, porque é um objeto que não é seu. Então isso seria o quê? Um furto, ou seria um roubo, seria apropriação de algo que não é seu. Então isso seria o quê? Seriam crimes. São crimes que você poderia cometer diante de um preconceito. E existem vários crimes diante de preconceito. E a gente vai estudar um pouco mais sobre esses crimes, tá bom? Vamos lá. Preconceito é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Então, antes de conhecer algo ou antes de conhecer alguém, você já julgar aquela pessoa ou já julgar aquele objeto. Podemos aplicar o termo preconceito às mais diversas situações do cotidiano. Por exemplo, quando mostrei essa caixinha para vocês, a gente viu na prática o que é o preconceito. Como o preconceito formulado por aquele tipo de comida que você não experimentou e julga pela aparência. Verduras!
viu um brócolis? Quem já viu um repolho e falou, eca, isso é ruim? Só que não experimentou, nunca provou aquela verdura. E aí não sabe se aquilo é ruim ou não. E aí já fala, eu não quero, mãe, é verde. Eu não quero nada que seja verde. Cheiro verde. Ah, eu não quero, mãe, até o nome é verde, mãe, eu não quero. Então você tá fazendo o quê? Um preconceito com aquela comida. Você não sabe se aquilo é gostoso. Gente, arroz com brócolis é uma delícia. Sem contar que todos esses alimentos que são verdes, eles têm ferro. E eles têm vitamina C. E sabe o que que isso faz? Deixa a gente forte. Ó, gripe, essas coisas. Quem come essas coisas é muito difícil gripar. Quem come cenoura, beterraba, brócolis, quem come essas coisas é muito difícil ficar doente porque tá sempre forte, cheio de vitamina. Pois é, são coisas que fazem muito bem à saúde. E aí você ainda nem experimentou. Ó, suco de couve com maracujá, com limão, é uma delícia, com acerola. E você não sente o gosto do couve. Couve, na verdade, não tem muito gosto. Farofa, aquela farofinha ó, com couve cortado bem fininho, fritinho, ali com bacon, calabresa, aí bota a farinhazinha, mas é gostoso, bota o feijão dentro e faz ali ó, a farofinha. É uma delícia e te deixa o que, ó, fortão. Então, a gente não pode ter preconceito com essas coisas verdes, porque elas fazem muito bem à nossa saúde. Então, é um tipo de preconceito que a gente tem. Olha aí, o preconceito tá mais na nossa vida do que a gente imagina. Agora é a sua vez. Vamos lá. Como aprendemos, o preconceito é quando temos uma opinião sobre algo ou alguém antes de conhecer. Escreva abaixo se já aconteceu com você uma situação em que você achou, por exemplo, que alguém era chato e não seriam amigos. Gente, isso acontece muito no primeiro dia de aula. Você fica ali naquele cantinho assim, olha as pessoas, olha de um lado, olha pro outro, e tem aquelas pessoas que são mais comunicativas, e já chega conversando e não sei o quê, e tem aquelas pessoas que ficam mais quietinhas, e aí você já começa a analisar. Será que aquele vai ser meu amigo? Será que aquela vai ser minha amiga? E aí já começa, às vezes uma pessoa já foi lá na frente, já fez alguma coisa, lá, ih, pessoa metida. Eu acho que essa pessoa vai ser chata, eu acho que essa pessoa não vai ser minha amiga. Já aconteceu isso? E depois, vão passando ali os dias, quando chega na hora do recreio, vocês já estão brincando, você já tá, meu Deus, que pessoa legal, e já é sua melhor amiga da vida. E aí já é seu melhor amigão. E às vezes até mora perto. E aí não sabia, você teve um preconceito, você achou que não seriam amigos e no final vocês acabaram sendo amigos. Ou achou que não gostaria de uma comida, achou que não, essa comida tá muito estranha. Gente, mingau, ai que coisa feia mingau. E aí depois experimentou e meu Deus, que coisa gostosa. Tem um tipo de mingau que é chamado até de manjar. Pois é, e aí experimentou e realmente aquela comida era gostosa, você julgou só pela aparência. Já aconteceu uma situação como essa? Eu quero que você me conte, você vai escrever aqui a situação em que você viveu e aí você julgou, você achou que não seriam amigos ou você achou que aquela comida era ruim e depois você viu que estava enganado. Me conte sua história de preconceito na sua vida. Um beijo, tchau gente, até a próxima aula.